Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou falar desse livro e desse autor que eu amo muito, Rubem Braga. Eu falei no primeiro vídeo dessa série que a pessoa que melhor escreve em português, na minha opinião, é o Pedro Nava. E eu acredito nisso, mas eu abro duas exceções, né, para pessoas que talvez estejam em lugares diferentes do uso da linguagem. E uma delas é o Carlos Drummond de Andrade, como escritor de prosa, e o outro é essa pessoa aqui, chamada Rubem Braga. Você talvez já tenha ouvido falar no trabalho dele. O Brasil teve cientistas sociais, historiadores conhecidos, né? Sérgio Buarque, Gilberto Freire, teve o pessoal do modernismo, o Mário e o Oswald de Andrade como escritores, o Carlos Drummond também, enfim, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, todo mundo fazendo aquilo que é considerado alta literatura, né? Ou seja, contos, romances, poesia. E no meio deles todos aparece um memorialista, que eu já mencionei aqui, que é o Pedro Nava, né? Ou seja, que escreve fora do que é considerado alta literatura, enfim, e abre um espaço novo, interessante. E o outro é esse, né? O Rubem Braga. Rubem Braga nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, mas fez a carreira no Rio de Janeiro. E a carreira dele foi como cronista. Eu posso estar enganado, mas ele é considerado o melhor cronista do Brasil, né? E ele tem motivos para isso, porque parece que ele eleva a crônica a um outro nível, né? A um nível de alta literatura, né? E ele é considerado pelos pares e frequenta e é frequentado, né, visitado pelos pares, pelo Vinícius de Moraes, pelo Drummond, pelo Manuel Bandeira, enfim. Eles se encontram, inclusive, com frequência no apartamento do Braga e, com isso, por esses vínculos de amizade, indicam aí o tamanho, o poder da obra desse escritor, né? Eu estava falando sobre o Pedro Nava, como o Pedro Nava desbrava, né? Ele abre aí essa possibilidade para uma escrita que não é nem sobre história, né? Sobre fatos, mas também não é de ficção, de coisas inventadas. Ela é de memória, né? O Braga faz a mesma coisa, né? Apesar de que essa tradição de cronista não foi inventada por ele, né? Claro, mas ele levou essa tradição para um outro patamar, né? A crônica eu acho ela bonita, particularmente, pelo fato dela ser um gênero meio vagabundo, né? Vagabundo no melhor sentido, assim, de desprendimento, né? Ela é um pequeno registro jornalístico. Na verdade, ele pode ser várias coisas, né? Ele pode ser um texto sobre nada, sobre não ter ideias. Ele pode falar sobre o passado. Ele pode ser uma memória do passado ficcionalizada. Ele não tem um começo e um fim, né? E por isso ele é vagabundo nesse sentido, né? Ele é pequenininho, ele é feito às pressas, né? Por conta da circulação do jornal, e o Brasil teve grandes cronistas, né? E eu vou falar de alguns outros no futuro, mas o Braga parece que está num outro nível, né? Talvez ele seja um pouco como o Garrincha, né? Assim, um alguém que traz uma magia que ninguém consegue refazer. E nem precisa, né? Porque está no trabalho dele. É,
e é sempre poético, assim, na linha do, né, mais radical possível de levar ao sentimento, à busca, né, por descrever coisas e experiências íntimas, interiores ou exteriores, mas ao mesmo tempo falando sobre temas banais, né? E eu associo isso, talvez de uma forma particular, né, ao desenvolvimento da literatura no Brasil, porque eu considero o Brasil um país que está se formando, né, apesar dele existir com Constituição, fronteiras, estados, governantes, etc., né? Mas eu acho que a gente ainda está se encontrando dentro desse lugar. E o fato do Braga trabalhar com um tema que é em si misturado, digo um gênero, né? Que não tem seus limites, que é simples a ponto de poder ser lido por qualquer pessoa, e ao mesmo tempo considerado por todo mundo que entende como alta literatura, né? E ser ao mesmo tempo tão ingênuo, mas tão profundo, poder ser tão profundo, né? Meio que eu entenderia, né? A crônica, ela é um gênero muito ligado ao jornalismo. E enquanto todo mundo está dando aquelas notícias, né, sérias, com aquelas medidas e o jeito que você tem que noticiar e etc., o Braga é aquela meio escapada para o País das Maravilhas, né? Ele te mostra aquela portinha e você entra e de repente você tá em outro mundo. Então é ao mesmo tempo jornal, mas é ao mesmo tempo poesia, só que escrita em prosa de uma forma curta. E eu amo esse tudo, né? Tudo que ele fez, eu acho que esse é o melhor de todos, né? Porque foram escolhidas, né, se eu não me engano, por ele, e estão aqui concentradas essa capacidade dele de escrever dentro de um esquema industrial, jornalístico, alguma coisa que, enfim, é poética e ao mesmo tempo simples e não está preocupado com escolas, né? Enfim, fez um caminho todo dele. É isso. Então essa é a minha recomendação. Se você não conhece, experimente o querido Rubem Braga. E esse é o livro que eu recomendo. Tá bom? Meu nome é Juliano Spayer e eu tô fazendo esses videozinhos todos os dias da semana, recomendando alguém para ler e por quê. Nesse caso foi o Rubem Braga. Tchau, obrigado.